Existe algo profundamente estranho na nossa época. Nunca tivemos tanto acesso à informação, e ainda assim, raramente estivemos tão perdidos sobre o que é real. Todos os dias, somos atravessados por uma avalanche de conteúdos, notícias, opiniões, imagens, versões do mundo, que não apenas informam, mas moldam a forma como percebemos a realidade. E pouco a pouco, algo começa a se desfazer. A ideia de uma verdade comum, de um mundo compartilhado, de uma realidade estável. Em vez disso, o que temos são múltiplas realidades coexistindo, frequentemente incompatíveis entre si. Agora, pense por um momento. Isso é realmente tão diferente da história de um homem que acreditava estar lutando contra gigantes, quando na verdade eram apenas moinhos de vento? Dom Quixote não é apenas um personagem literário. Ele representa um tipo de experiência humana, a experiência de viver dentro de uma realidade construída, uma realidade que faz sentido por dentro, mesmo quando parece absurda por fora. E talvez seja justamente isso que torna essa obra tão perturbadora hoje, porque, olhando com atenção, começamos a perceber: o mundo moderno está cheio de Quixotes, pessoas que interpretam o mundo a partir de narrativas específicas, pessoas que enxergam coisas completamente diferentes diante dos mesmos fatos. E nesse cenário surge uma pergunta inevitável: quem está realmente vendo a realidade como ela é? Ou será que essa própria pergunta já não faz mais sentido? Alonso Quijano era, à primeira vista, apenas um homem comum, um fidalgo envelhecido, vivendo uma vida sem grandes acontecimentos, sem glória, sem propósito evidente. Mas há um elemento decisivo em sua história: ele lê, e não lê pouco. Ele se entrega completamente aos livros de cavalaria, histórias de honra, coragem, batalhas épicas, justiça e sentido. E lentamente, algo começa a acontecer. A fronteira entre o que é ficção e o que é realidade começa a se dissolver. Mas aqui é importante fazer uma pausa, porque o que acontece com Dom Quixote não é apenas um colapso mental simples. Existe algo mais profundo. Ele não apenas confunde a realidade e ficção, ele rejeita a realidade que lhe é dada e decide substituí-la por outra, uma realidade mais significativa, mais coerente com aquilo que ele acredita que o mundo deveria ser. E então ele faz algo radical. Ele passa a viver como se esse mundo fosse verdadeiro. Esse é o ponto central da obra, porque não se trata apenas de loucura. Trata-se de uma escolha existencial. Dom Quixote escolhe acreditar, e ao fazer isso, ele revela algo desconfortável. Nós também fazemos isso. Talvez não de forma tão extrema, mas todos os dias selecionamos aquilo em que acreditamos. Escolhemos quais narrativas aceitar. Escolhemos quais versões do mundo fazem sentido para nós. E a partir dessas escolhas, construímos a nossa realidade. Para Vladimir Nabokov, Dom Quixote não é uma comédia inocente, é uma obra marcada por um tipo muito específico de violência, a violência do ridículo. Ao longo da narrativa, Quixote é constantemente enganado, espancado, humilhado. Mas o mais perturbador não é o sofrimento em si, é a reação do mundo ao redor. As pessoas riem, transformam sua dor em entretenimento, e isso revela algo profundamente humano e profundamente inquietante. A sociedade tende a rejeitar aquilo que desafia sua percepção de realidade, e uma das formas mais eficazes de fazer isso é através do riso. O riso deslegitima, o riso reduz, o riso transforma o outro em algo que não precisa ser levado a sério. Hoje, essa dinâmica não desapareceu, ela apenas se sofisticou. O espaço público se tornou digital, e o riso coletivo ganhou escala global. Comentários, ironias, memes, cancelamentos, tudo isso pode funcionar como formas modernas de exclusão. E nesse contexto, a pergunta retorna: quem define o que é loucura? E mais importante, o que acontece com aqueles que enxergam o mundo de forma diferente? Para Miguel de Unamuno, Dom Quixote não deve ser visto como um tolo. Ele é, antes de tudo, uma figura trágica, um homem que se recusa a aceitar um mundo esvaziado de sentido. Sua loucura pode ser entendida como uma forma de fé, fé não necessariamente religiosa, mas existencial. Uma crença de que a vida precisa significar algo além da simples sobrevivência. E isso nos leva a uma questão central: o que acontece quando essa dimensão de sentido desaparece? Quando
tudo se torna funcional, utilitário, calculável. Talvez, nesse cenário, a lucidez absoluta não seja libertadora, mas insuportável. Talvez seja por isso que precisamos de ilusões, não como erro, mas como sustentação, como aquilo que torna a vida vivível. Nesse sentido, Don Quixote não seria simplesmente alguém que perdeu o contato com a realidade, mas alguém que tentou salvar algo essencial, antes que desaparecesse completamente. José Ortega y Gasset afirma: "Eu sou eu e minha circunstância". Essa frase simples carrega uma implicação profunda. Não existe um eu separado do mundo, e não existe um mundo que seja percebido de forma neutra. Toda realidade é, em alguma medida, interpretada. Don Quixote interpreta o mundo a partir dos livros que leu. Nós interpretamos o mundo a partir das informações que consumimos. E hoje, essas informações são filtradas, organizadas e entregues por sistemas que aprendem com nossos próprios comportamentos. Isso significa que cada pessoa habita um universo informacional ligeiramente diferente, uma espécie de realidade personalizada, e dentro dela tudo tende a fazer sentido. O problema surge quando essas realidades entram em conflito, quando não existe mais um ponto comum, quando o diálogo se torna impossível. Nesse momento, a experiência de Don Quixote deixa de ser uma exceção e começa a se tornar uma condição generalizada. Jesus G. Maestro propõe uma leitura particularmente inquietante. Don Quixote não é um personagem racional, ele é coerente. O problema não está na ausência de lógica, mas no sistema em que essa lógica opera. Dentro do universo que ele construiu, suas ações fazem sentido, e isso nos obriga a reconhecer algo desconfortável. O ser humano é perfeitamente capaz de construir sistemas de pensamento altamente coerentes e completamente desconectados da realidade compartilhada. Esse fenômeno não é raro, pelo contrário, ele é cada vez mais visível. Narrativas fechadas, autoexplicativas, resistentes a qualquer questionamento externo. Mundos onde tudo se encaixa, onde não há fissuras, onde a dúvida não entra. Talvez esse seja o verdadeiro perigo. Não a falta de sentido, mas o excesso dele quando construído em isolamento. A psicanálise sugere que a mente humana não consegue sustentar o real sem sua forma mais crua. Muitas vezes é excessivo, caótico, sem sentido, e diante disso criamos mediações, narrativas, fantasias, estruturas simbólicas que tornam a experiência suportável. Don Quixote pode ser visto como alguém que levou esse processo ao extremo, mas isso não significa que ele seja completamente diferente de nós. Talvez ele apenas torne visível algo que todos fazemos. Criamos versões de nós mesmos, editamos nossas histórias, construímos identidades que fazem sentido, ainda que parcialmente fictícias. Nesse contexto, a pergunta muda. Não se trata mais de saber se estamos fugindo da realidade, mas se conseguiríamos viver sem essas construções. Don Quixote não pertence ao passado, ele é uma figura que atravessa o tempo, porque ele encarna um conflito essencial da condição humana, a tensão entre realidade e sentido, entre aquilo que é e aquilo que gostaríamos que fosse. Enquanto essa tensão existir, Don Quixote continuará existindo. A pergunta final não é se ele era louco, a pergunta é outra. O que acontece quando uma sociedade perde completamente a capacidade de sonhar? Quando tudo se reduz ao imediato, ao funcional, ao verificável? Talvez nesse mundo não haja mais espaço para Quixotes, mas talvez também não haja mais espaço para o humano, porque no fundo, viver não é apenas reconhecer o real, é também interpretá-lo, transformá-lo e em alguma medida reinventá-lo. Se esse vídeo te fez pensar, então ele já cumpriu seu papel, porque algumas ideias não servem para dar respostas, mas para nos deixar inquietos. Agora eu quero saber de você. Don Quixote era um louco ou alguém que enxergava o mundo de forma mais profunda do que os outros? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de reflexões como essa, sobre filosofia, literatura e o mundo em que vivemos, considere-se inscrever-se no canal, porque no fim das contas, talvez todos nós ainda estamos tentando entender contra quais moinhos estamos lutando. Valeu e até a próxima.